Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o jogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou falar aqui para vocês 10 versos. Cada um desses versos são de poesias do Manuel Bandeira. Aí eu vou falar o verso. Eu vou falar, esse verso aqui caberia numa redação com um tema tal. E assim sucessivamente. Por que isso? Isso aí é repertório, isso aí vai te dar uma moral com o corretor ou a corretora da sua redação. Até para você evitar aquele tipo de citação que serve para qualquer texto. Pô, quem corrige já está ficando a par disso e tende a descontar, beleza? Então vamos lá, primeiro verso. Esse primeiro verso poderia estar numa redação sobre economia informal. É do poema Camelôs, do Manuel Bandeira. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão. Você não precisa decorar o poema inteiro, até porque o poema é grande. Manuel Bandeira, lá do modernismo brasileiro, mas um verso ou outro de alguns poemas dá muito bem para você saber, beleza? Olha só o segundo verso, dessa vez da poesia O Bicho, do Manuel Bandeira. Você poderia usar esse verso num tema de redação sobre alimentação, sobre o paradoxo alimentar no Brasil, sobre a carência alimentar no Brasil. O bicho, meu Deus, era um homem. Você deve conhecer esse poema, né? Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Você poderia também falar esse verso, usar esse verso, imagina numa redação sobre a questão da animalização, da inferiorização do ser humano. Terceira possibilidade, caso apareça lá um tema de redação, falando sobre a ligação dos seres humanos com os animais, sobre a figura do animal de estimação na nossa sociedade. Olha só o tema. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Uma poesia do Manuel Bandeira chamada Porquinho da Índia, que fala também sobre a infância, né? A infância e o apego de uma criança ao seu porquinho da Índia. Aí agora, a gente já vai para uma poesia do Manuel Bandeira com um sentimento assim de fuga, certo? Com um sentimento, digamos, mais maduro. Acho que todo mundo conhece esse poema. Vou-me embora para Pazárgada. Você poderia usar esse poema para falar de fuga ou para falar sobre as migrações, certo? Os novos fluxos migratórios no Brasil e no mundo, ou, né? Depende aí do foco do texto. Aí, poderia ter também um tema de redação falando sobre neologismos, sobre mudanças linguísticas. Aí você citaria o verso do Manuel Bandeira: inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Esse verso também poderia estar presente numa redação sobre as relações amorosas na sociedade. Aí agora, imagina só que apareça lá para você o tema exploração espacial, perspectivas para a exploração espacial. Aí você colocaria, lua deste fim de tarde é o que? A pessoa vendo a lua de um modo romântico, a lua dos namorados, né? As pessoas admirando a lua essa que parece inatingível, lá distante, mas a gente sabe muito bem quantas vezes a humanidade já chegou até a lua. Será que pode chegar novamente? Será que existe uma possibilidade de colonizar a lua? Olha só isso. Depois, poderia aparecer um tema sobre a questão do fazer poético, do fazer literatura. Aí você usaria lá o verso: estou farto do lirismo comedido, ok? Olha só quanto sentido, quanto significado nesse verso. Não me lembro agora o restante do poema, mas pesquisa aí, dá uma lida que com certeza vale a pena. Depois, falar sobre relações amorosas mais uma vez, você poderia usar o verso: se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. Olha só que bonito, eu acho que eu vou até tatuar isso. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. Aí agora, por último, um tema mais maduro, que já foi inclusive tema da redação do Enem, não me lembro o ano agora, falar sobre trabalho infantil. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. Beleza? Então a gente teve aqui, mais ou menos 10 temas, teve mais do que 10, seguramente. Todos eles você poderia citar um verso do poeta modernista Manuel Bandeira. Beleza, pessoal? Enfim, vamos ver se a gente consegue colocar aí mais vídeo para vocês nos próximos dias para essa prova da PUC já neste final de semana. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais. Deixa um comentário aí, faz o seguinte, olha só que legal. Busca aí um poema qualquer, sem ser do Manuel Bandeira, coloca um verso aí e coloca ao lado uma possibilidade de tema. Uma outra coisa, então. Tenta escrever
um parágrafo citando um desses versos que eu coloquei e deixa aí nos comentários que eu prometo corrigir, te dizer o que eu achei, beleza? Enfim, como eu já disse, até a próxima então.